Fala rapaziada, meu nome é Nathan Lima e esse é o canal Prepara Enem. Vamos começar com a playlist de Físico-Química comigo. E eu vou acompanhar vocês nessa longa jornada para o aprendizado na Química do Enem, ok? Esse vídeo a gente vai estar começando a falar sobre estequiometria, que é uma das matérias mais importantes de Química do Enem, o cálculo estequiométrico. Porém, antes de falar dele, a gente precisa ter uma noção das relações numéricas entre grandezas físicas. Físicas não, grandezas químicas. Ou seja, a gente precisa entender o que é mol, o que é o número de Avogadro, que é esse número aqui, doidão, volume molar e a massa molar. E além disso, aprender a relacionar eles entre si, ok? Escrever algumas coisinhas aqui para vocês entenderem realmente o que cada uma dessas grandezas quer dizer. E bom, primeiramente, o mol. O mol é simplesmente a quantidade de matéria. Simplesmente isso. Quantidade de matéria de uma substância. Ok? E assim, como a gente já havia dito, em um mol, ou seja, em uma quantidade de matéria, nós possuímos sempre 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons, moléculas, elétrons, ou seja, entidades, coisas em uma substância, ok? Então, em um mol possuímos esse número de coisas dentro de uma substância. Entidades. Nome mais bonitinho, né? Entidades. E esse é o respectivo número de Avogadro. Não precisa saber em detalhes muito isso, que não é muito relevante, ok? E bom, além de um mol equivaler ao número de Avogadro, agradar o avô, Avogadro, que quer corresponder ao número de átomos, íons e moléculas, principalmente, também um mol vai corresponder a 22,4 litros. Por que esse número tão específico? Porque gente, os estudos demonstram que em um mol de uma substância, né, convencionou-se que existam 22,4 litros, ou seja, é o volume dessa substância. Porém, isso só acontece se estivermos nas CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. E bom, geralmente, no problema do Enem, as condições vão estar nas CNTPs. Então, você sempre vai relacionar a esse volume, ok? E temos uma coisinha à parte que também é relacionada ao mol. Resumindo, e o que eu estou falando agora é a massa molar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, resumindo, um mol de quantidade de matéria equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons ou moléculas, que também equivale a 22,4 litros. Então, se a gente tivesse 2 mols, o que a gente ia fazer com o resto? Também ia multiplicar por 2. Porque se um mol tem isso, em 2 mols tem 2 vezes isso. Ou seja, ia ser 12 vezes 10 elevado a 23. Tem 44,8 litros. E tem 2 vezes a massa molar também. Ok? Então é simplesmente relacionar uma coisa com outra. A gente pode relacionar isso com isso, isso com isso com isso aqui. Ou seja, a gente sempre pega duas dessas grandezas e relaciona entre elas. E bom, agora eu quero que vocês entendam bem também, além dessa relação, o que é massa molar. Voltando ao vídeo, agora a gente vai entender bem o conceito de massa molar, que é nada mais nada menos que a massa em um mol de substância. Entendeu? Primeiramente, antes de entender a massa molar, a gente precisa entender o que é massa atômica e massa molecular.
E bom, pensa comigo, qual será a unidade de medida de uma massa atômica, de uma massa molecular? Gente, o átomo é incrivelmente pequeno, é muito pequeno. Então a gente não pode falar numa unidade de medida como gramas, miligramas. Miligramas ainda é muita coisa para um átomo. Então eles simplesmente inventaram uma unidade de medida, que é U. UMA, né? Mas a gente fala somente U, que é unidade de massa atômica. Por que massa atômica? Porque o átomo é pequeno. Então, a gente vai relacionar sempre a massa de um átomo. A unidade de medida vai ser o U. Porém, essa massa atômica é sempre dada no problema do Enem, porque no Enem não tem a tabela periódica para a gente averiguar a massa atômica como está aqui, ó, como eu estou demonstrando. E na tabela periódica estaria assim, ó, representando o átomo, por exemplo, de oxigênio e de carbono. A massa atômica geralmente vai estar embaixo, né? Então, a massa atômica do oxigênio seria 16 e do carbono 12. Esse número de cima é o Z, que é o número atômico. Porém, a gente não precisa saber dele agora. A gente precisa saber do número de massa, que é 16 e 12, respectivos ao oxigênio e ao carbono. E, para calcular a massa molar, precisamos da massa molecular. A diferença entre as duas é que a unidade de medida da massa molecular é a mesma da massa atômica, que é o U. Porém, da massa molar, que é uma coisa mais quantificável, a gente já usa gramas. Só que não só gramas, é gramas por mol. Porque a massa molar é a massa de uma substância relacionada a 1 mol dessa substância. Então, gramas por mol é a massa molar. Massa atômica e massa molecular, a unidade de medida é U. Unidades qualquer. E bom, como vamos calcular a massa molecular para também calcularmos a massa molar? É simples, gente. Aqui é relacionado a átomos. A massa molecular, a gente simplesmente vai somar as massas atômicas de uma molécula. Porque isso daqui, ó, tem dois átomos. Dois átomos não. Tem dois átomos diferentes aqui, que é o carbono e o oxigênio. Como a gente vai calcular a massa molecular? Só calcular a massa atômica deles e somar. Então, quanto é a massa atômica do carbono? 12. Tático 12 aqui. Porque a gente só tem um carbono, né? Quantos oxigênios a gente tem? Tem 2. Mais 2 vezes. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, 2 vezes 16. Isso daqui vai dar igual a 2 vezes 16. Né? A gente faz primeiro a multiplicação. 32. 32 mais 12. 44. Meu Deus. 44 unidades de massa atômica. Isso é relacionado à massa molecular. Porém, a gente quer massa molar. Só que é o mesmo número. Só que a unidade de medida vai ser gramas por mol. Então, isso daqui também, relacionado à massa molar, vai ser igual a 44 gramas por mol. E isso é a massa molar, gente. Ok? Como que a gente vai relacionar uma coisa com outra? Sempre lembra do mol primeiramente, para vocês se guiarem depois. Ou seja, em 1 mol de uma substância, nós possuímos 6 vezes 10 elevado a 23. Pode ser que lá no problema esteja 6,022, mas o problema vai te dar. Então, 6, ou seja, em 1 mol de substância podemos ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, íons, átomos e etc. E também temos 22,4 litros, que é o volume molar, e também corresponde à massa molar dessa substância, que a gente calcula através
da soma das massas atômicas de uma molécula. Ok? E bom, eu vou fazer agora uma questãozinha do Enem que foi simplesmente simples, uma questãozinha lá bacana, para vocês entenderem bem a relacionar numericamente essas grandezas químicas, ok? Voltamos aqui com a questãozinha do Enem. Questão essa de 2013, bem lá das antigas. E bom, o que ela dizia? Que em um dia o brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio. Porém, o recomendado é 2 vezes isso. É o dobro. Então a gente já tira as características do problema, rapaziada. Já pega aqui, já bota no teu papel lá. Um dia, 500 miligramas de cálcio. Porém, o recomendado, o dobro, aí no dia, 1000 miligramas, né? Que é o dobro de 500. Só que 1000 miligramas, a gente já passa logo para grama. Que a gente sempre vai usar, sempre não, geralmente vai usar gramas. Que a massa molar está em gramas por mol. Então, 1000 miligramas é igual a 1 grama. Então, o recomendado é 1 grama de cálcio por dia. E bom, 1 grama de cálcio é o recomendado. E ele dá também a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol. Então, se ele dá a massa molar, então quer dizer que a gente vai usar a massa molar, né? Nessa relação. E bom, agora vem o mais importante. O que o problema quer? Ele quer que a gente descubra a quantidade mínima de átomos. Para suprir as nossas necessidades, então a gente precisa do recomendado. Então o cálculo vai ser em 1 grama de cálcio. Isso aí é o pulo do gato. Ó. 1 grama de cálcio. A gente não vai usar 500 miligramas. A gente vai usar o recomendado, que é 1 grama. Então, vamos lá. A gente vai simplesmente fazer uma regrinha de 3, correlacionando as unidades, né, as grandezas químicas. E bom, o que a gente vai usar? Ele deu para a gente a massa molar e o número de átomos. Então a gente vai usar a massa molar e o número de átomos é correspondente ao quê? Ao número de Avogadro. Né? Se ele não deu volume e nem número de mol, é porque é número de Avogadro. Né? E não deu grama também. Ele até deu, mas na outra parte da relação. E bom, a gente vai relacionar esse com esse. Então, 6 vezes 10 elevado a 23. Esse 3 meu sempre fica bugado. 23 relacionado com a massa molar, que ele já dá no problema, ó, 4 gramas por mol. Não, 40 gramas por mol. 40 gramas por mol. Essa é a primeira linha da nossa regrinha de 3. E agora, o que o problema quer é a nossa incógnita, é o que a gente quer descobrir. É o número de átomos, então eu vou chamar de A, é o que ele quer. A gente vai botar embaixo da onde? Do correspondente do Avogadro, que é o número de átomos. Então, o A, nossa incógnita, vai ficar aqui. E do outro lado, é o que o problema dá. Ó. Ele quer a correspondência em 1 grama de cálcio. Né? Qual é o número de átomos necessários para a gente suprir as nossas, o nosso consumo, né? Suprir as nossas necessidades de cálcio. Então, 1 grama. Bom, gente, essa é a regrinha de 3, as relações que a gente vai estipular agora. E, bom, é simples agora. A gente vai simplesmente multiplicar cruzado. Esse com esse e esse com esse. E agora a gente vai isolar o A, que é o que a gente quer, né? Vou até botar ao contrário, porque geralmente fica aqui na esquerda, né? Pra vocês não se confundirem. Meu Deus! 40A é igual a 6 vezes 10 elevado a 23. A gente isola o A, deixa ele sozinho lá, que é o que a gente quer descobrir, e passa o 40 dividindo. Só que para facilitar, gente, olha o pulo do gato aqui, a parte matemática da parada. A gente vai isolar o A, continua com 6 vezes 10 elevado a 23 e divide por quê?
Bota aqui, ó, 40, transforma ele em 4 vezes 10. Vai facilitar a tua vida na hora da conta. Bota aqui. 4 vezes 10. Por quê? Vai facilitar muito, ó. A gente já joga aqui, ó. 6 dividido por 4, né? Isso aqui vai ser igual. 6 dividido por 4 vai dar 1,5, né? Porque é 1 inteiro, né, de 4, mais a metade dele. Então é 1 mais a metade. Né? 6 dividido por 4 é 1,5. Isso é tranquilo. E aqui, ó, divisão de bases iguais. Potenciação, ó. 10 elevado a 23 dividido por 10, se não tem nada, é elevado a 1. Então vai ficar vezes, repete a base, ó, que a base é igual, e como é divisão, diminui os expoentes. 23 dividido menos 1, né? 22. E o que ele pediu, né? Átomos. Não quer aparecer. Átomos. Átomos. E é isso, gente. 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos necessários em 1 grama, né, de cálcio. E é isso, gente. É simplesmente correlacionar e fazer uma regrinha de 3. E, bom, essa, se eu não me engano, é a letra B. E, bom, gente, o vídeo fica por aqui. Agradeço pela presença. Peço de novo para se inscrever no canal. E é isso. Compartilhe e curta. Valeu. Até os próximos vídeos.